Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos para mais uma aula CPAD Lição de Jovens. E hoje nós iniciaremos uma revista nova, um trimestre cheio de coisas boas e cheio de coisas para edificar as nossas vidas. E você é o nosso convidado especial para estar conosco ao longo dessa revista, ao longo desse trimestre. Então, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, coloque um comentário para que junto possamos interagir e não se esqueça, compartilhe essa aula com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas pelo ensino da Palavra de Deus, pela Escola Bíblica Dominical. Então, pegue seu bloquinho de anotação, sua caneta, sua Bíblia, sua revista e vamos lá para mais uma lição CPAD, Revista de Jovens. Vamos lá? Hoje, como eu disse, daremos início a uma revista nova. E essa revista, Lições Bíblicas de Jovens, traz o título ou tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Isso mesmo, ao longo desse trimestre, nós falaremos sobre os profetas menores. Está recheada de coisas boas para nós sermos edificados e aprendermos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 1, lição primeira, que traz como título Profetas Menores. Grandes mensagens em pequenos livros. Olha que temática sugestiva da primeira lição. Profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. Então, a partir daqui você já pode entender que por mais que sejam pequenos livros, são grandes mensagens reveladas nesses livros que nós veremos ao longo de todo esse trimestre. O texto do dia se encontra na 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz da seguinte forma: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A síntese da revista nos diz da seguinte forma: os profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizadas. Eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Olha que interessante. A síntese fala que os profetas, em uma época de crise, de corrupção, foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Eu paro aqui e já começo a pensar com você. Porque o escritor ou comentarista Israel, que é o comentarista da nossa revista, nessa feita, vai dizer que os profetas, eles foram usados por Deus como recurso emergencial para despertar ou para trazer um despertamento para o povo. Porque na época em que os reis se corromperam, em que os sacerdotes muitas vezes se corromperam, entre o sistema religioso, os rituais religiosos se corromperam juntamente com o povo, Deus tinha os seus profetas e chamava e levantava profetas escolhidos para trazer um despertamento, uma mensagem de confronto, uma mensagem de juízo, uma mensagem para despertar tanto os reis como os sacerdotes, como todo o meio religioso e também todo o povo de Israel. Então, nós falaremos a respeito dos profetas menores e trazeremos uma introdução para os livros que nós estaremos discorrendo ao longo desse trimestre. Então, assim como você pode ver no nosso slide aqui do lado, nós falaremos no primeiro tópico dessa revista a respeito do ministério profético do Antigo Testamento. Olha, vale a pena nós ressaltarmos que a Bíblia judaica ela é dividida em 3 grupos. A Bíblia judaica, conhecida como a
Tanakh, ela é dividida em 3 grupos. O primeiro grupo, a Torá. O segundo grupo, os Nebins ou Nevins. E o terceiro grupo, os Ketuvins. O que é isso? Quando falamos de Torá, falamos da lei. Quando falamos de Nebim, falamos sobre os profetas. E quando falamos de Ketuvim, falamos sobre os escritos, os relatos históricos dos reis, da monarquia e assim por diante. Antigamente, na Bíblia hebraica, os 12 livros dos profetas menores, eles eram resumidos em apenas um texto, em apenas um escrito, em apenas um livro. Então, quando vem a Septuaginta, que é quando existem 70 tradutores que se reúnem para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, nós vemos que eles pegam esse único livro dos profetas e dividem. Então não é apenas mais um único texto, mas agora são 12 livros, por mais que sejam conhecidos como profetas menores, não traz a significância que os escritos deles não têm nenhuma relevância. Pelo contrário, tem muita relevância e são grandes mensagens dentro dos profetas menores. Mas eles trazem esse título profeta menor ou profetas menores é por causa da Vulgata. A Vulgata é a tradução da Bíblia em latim e foi dado esse subtema ou esse título para esses livros menores. Profetas menores. Eu ratifico, não é por causa da sua importância, mas é por causa do seu tamanho. O próprio título ou a temática da primeira lição fala exatamente sobre isso. São grandes mensagens em pequenos livros ou pequenos textos. Entendemos que, embora sejam profetas menores, essas escritas edificam muito a nossa vida. E embora que o nosso tempo esteja bastante distante de quando esses livros ou escritos dos profetas menores foram ratificados, escritos, compilados, o contexto cultural seja outro, o contexto social seja outro, os livros que vamos estudar nos trazem lições valiosíssimas para a nossa vida espiritual, social e familiar. Porém, é claro, todas as vezes que nós olhamos para o Antigo Testamento e trazemos uma explicação, trazemos uma exegese, uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação, devemos sempre analisar com a ótica de Cristo. Devemos sempre ver a luz de Cristo. E isso é importante. O que nós daremos início hoje é exatamente nisso. É olharmos os profetas menores para edificação da igreja através da luz de Cristo, através da visão de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois então, falaremos no primeiro tópico a respeito do ministério profético no Antigo Testamento. Grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia. Lembra lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz: havendo Deus falado antigamente, muitas vezes usando os seus profetas. Ou seja, no Antigo Testamento, a revelação bíblica e como Deus falava com o povo era através das profecias, ou seja, através dos seus profetas. Até mesmo Provérbios, capítulo 29, versículo 18, fala que sem o dom profético, o povo se corrompia. Ou seja, se não havia visão, se não havia profecia, se não havia Deus falando com o povo através dos seus profetas, o povo acabava se corrompendo. E é isso que nós vemos nos tempos, por exemplo, do profeta Samuel ou do sacerdote Samuel. Capítulo 3 do primeiro livro de Samuel fala que a visão já era muito rara e a palavra do Senhor também era rara naqueles dias. E por causa disso, a nação de Israel estava se corrompendo, até mesmo o sacerdócio dentro do templo. Por quê? Porque não havendo o dom de profecia, não havendo a voz de Deus através dos seus profetas, o povo perdia a direção,
perdia para onde eles estavam indo e começava a olhar para os lados. E ao olhar para os lados, aí estava o problema. Eles começavam a adorar outros deuses e fazer outras coisas que não agradavam a Deus. Aqui no slide que nós passaremos mais uma vez, nós temos que a palavra hebraica mais empregada para profeta é Nabi. Durante todo o período veterotestamentário, foram empregadas mais de 300 vezes essa palavra, Nabi, que é profeta traduzido para nós, que significa proferir, anunciar uma mensagem. Ou seja, o profeta era um porta-voz de Deus, o embaixador de Deus na terra, entre toda aquela nação, entre todo o povo. O profeta, ele tinha a direção de Deus para o povo. Ele que anunciava a mensagem. E cá entre nós, não era massagem, era mensagem, muitas das vezes, juízo de Deus, alertando, despertando, trazendo como objetivo um avivamento espiritual para o povo. Como eu disse, quando o povo estava se desviando, corrompendo, Deus levantava os seus profetas para trazer uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de direção. E talvez a pergunta que nós façamos, ainda no início dessa revista, é: Tiago, as mulheres podem exercer o ministério profético? Ou as mulheres podem ser profetisas? Com certeza. Na Bíblia Sagrada nós vemos muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento a respeito de mulheres que profetizaram e mulheres que eram dadas como profetisas. Nós podemos citar, por exemplo, Miriam, nós podemos citar Ruda. Quando falo Miriam, se você quiser acompanhar no texto sagrado, livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20, a profetisa Uda, em segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 14, também podemos citar Débora. Como eu gosto da história de Débora. Depois você pode acompanhar mais em Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 1, mas traz um enfoque maior no versículo 4, aonde diz a profetisa Débora, que se colocava debaixo ali das palmeiras para aconselhar. Débora não era apenas juíza, mas também era esposa. Não era apenas esposa, mas também era profetisa. Não era apenas profetisa, mas também aconselhava o povo. Em determinado momento, ela foi guerreira, indo para a guerra a pedido do rei. Nós também temos ainda no Antigo Testamento uma outra profetisa, que nós não temos o seu nome, é uma anônima, é a esposa de Isaías. Nós vemos esse relato no capítulo 8 do livro profético de Isaías, no versículo de número 3. Então, mulheres podem sim exercer esse ato profético, podem ser sim profetisas. No Novo Testamento temos outros exemplos que nós deixaremos para falar em outra aula. Mas vale a pena a gente dar uma pausa e trazermos a diferença entre sacerdote e profeta. Por que eu falo isso? Quando nós estamos falando dos atos proféticos ou dos profetas que o Senhor levantou no período veterotestamentário, mais enfatizado nos profetas menores, estamos falando de homens que foram usados por Deus, mas que na sua vida um pouco passada eram boiadeiros, eram agricultores, eram homens simples, então totalmente diferente do que nós vemos para ser um sacerdote. Porque para você ser um sacerdote, você tinha que nascer numa tribo específica. Você tinha que esperar a idade sacerdotal. Você tinha que seguir ritos. Você tinha que ser privilegiado de nascer numa casa que tinha essa linhagem levítica. Mas o profeta não. O profeta ele era escolhido a dedo por Deus. E não precisava ser de uma linhagem, não precisava ser de uma família com uma linhagem, quem sabe, levítica, ou uma outra linhagem, não. Então, o sacerdote, para ficar de uma maneira bem clara, a diferença entre sacerdote e profeta, eu diria,
o sacerdote é aquele que leva o povo até a Deus, mas o profeta é aquele que leva Deus até o povo. O sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus, mas o profeta, ele representava Deus diante do povo. Imagina que papel, imagina que história e que forma que um homem de representar a Deus. Pensa numa responsabilidade. Pensa numa responsabilidade que estava sobre os ombros do profeta escolhido por Deus. Daqui a pouco nós falaremos que esse era um dos motivos que muitos profetas relutavam em obedecer à voz de Deus. Em uma época, no período veterotestamentário, o Antigo Testamento, em que o cânon bíblico não estava completo, a revelação de Deus para o seu povo e para o desenvolvimento histórico era tido através dos seus profetas, que representavam a voz de Deus na terra. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, fala a respeito disso, que os profetas traziam revelação, eram os representantes da voz de Deus para um determinado povo, para um determinado grupo de pessoas, para uma determinada nação. Deus usa os seus profetas no Antigo Testamento para direcionar o seu povo, para direcionar a sua nação, porque Deus se preocupa conosco, se preocupa em orientar como nós devemos viver, como Deus deseja que vivamos segundo a sua vontade. Hoje, ainda existe o ministério profético. O ministério profético não foi anulado. Ainda existem os dons de profecias que são dadas pelo Espírito Santo, mas a maior profecia que temos é a palavra de Deus. A maior profecia que temos são as Escrituras Sagradas. Qualquer profeta que se levante dizendo que foi inspirado por Deus, mas que contraria a palavra de Deus, não é digno de aceitação, porque a maior profecia que temos é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qualquer profecia que saia e contrarie a Bíblia Sagrada não é digna de aceitação para nós. Nós vemos muitas pessoas que estão se intitulando profetas. Olha o que eu estou dizendo, não são chamadas para profetizar, não são vocacionadas pela chamada divina, mas elas mesmas se intitulam, elas mesmas criam uma carteirinha de profeta, elas mesmas criam diplomas de profetas e profetisas e saem profetizando coisas que contrariam a palavra de Deus. Essas pessoas nunca foram chamadas por Deus e não devem ser aceitas com as suas palavras em nosso meio. Então nós vemos a pergunta que salta no próximo slide é justamente: Tiago, então, quando surgia um profeta no Antigo Testamento? Aqui começa a ficar interessante, porque o profeta, como nós vimos ainda na síntese dessa revista, ele era um emergencial de Deus. O cenário, quando estava indo para a apostasia, quando estava tendo uma corrupção, quando o povo estava se corrompendo moralmente, espiritualmente, socialmente, Deus tinha a sua emergência, o seu profeta. Claro, eu estou falando de uma linguagem humana. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, pode todas as coisas, mas Deus contou com os profetas. Deus contou com os profetas para alertar o povo. Então, quando surgiu um profeta, eu escrevi aqui, com o cenário da apostasia, em um cenário de apostasia, pois o cenário de corrupção,
de imoralidade, de prostituição, era um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Em tempos de injustiça social, de corrupção sacerdotal, de impiedade da realeza e paganismo religioso, quando a decadência moral, espiritual, prevalência de tudo isso que nós acabamos de falar, Deus se manifestava entre o povo, vocacionando seus profetas. Isso é extraordinário. O que o texto está querendo dizer, se eu pudesse resumir, seria: em tempos de crise espiritual, em tempo de crise espiritual, social, cultural, de todas estas crises, em tempo de injustiça social, Deus traz esse tempo como obra-prima para um grande despertamento espiritual através dos seus profetas. Agora, pausa um pouco. Volta o seu pensamento para a nação brasileira, para a igreja contemporânea, para os dias que nós estamos vivendo. Parece sim que nós estamos vivendo um cenário muito grande de apostasia. Parece sim que nós estamos vivendo um tempo de injustiça social. Por que não dizer de uma corrupção sacerdotal, de uma corrupção de muitos líderes que estão dizendo que estão à frente, que foram vocacionados por Deus, só que nós sabemos diante das Escrituras que isso não é verdade. Nós estamos sim num tempo de impiedade, de paganismo religioso, um tempo de decadência moral, de decadência espiritual. Perceba que nós estamos vendo uma crise. E toda crise é a matéria-prima de Deus para um grande despertamento espiritual. E para que esse avivamento, despertamento aconteça, Deus conta com os seus profetas. Deus conta com os porta-voz de Deus na terra para alertar o povo e para chamar o povo a um arrependimento genuíno. Isso alegra o meu coração. Porque eu sei que nós estamos vivendo momentos na terra, que nós estamos vivendo momentos nos dias contemporâneos, que Deus está despertando o povo. E para isso Deus está despertando primeiro os profetas. Deus está preparando pessoas para pregar o verdadeiro evangelho. Quando João Batista surge no deserto da Judéia pregando uma mensagem de arrependimento, João Batista não saiu pregando uma mensagem de mel, uma mensagem de massagem, não. João Batista trouxe o verdadeiro evangelho. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Deus está levantando pessoas nesses últimos dias para pregar o verdadeiro evangelho, para alertar o povo, para despertar o povo, para gritar no meio das multidões: arrependei-vos, pois Jesus está voltando. Arrependei-vos, porque o arrebatamento da igreja está próximo. Eu creio nisso. E você, eu tenho certeza que também crê nesta palavra e crê nesse tempo que nós estamos vivendo, e que seja um tempo de despertamento espiritual para a igreja do Senhor Jesus Cristo e também para todos os povos. Eu digo isso porque a cada dia que passa, ao olharmos a televisão, as mídias sociais, as notícias, nós ficamos alarmados. Nós ficamos desesperados diante da sociedade e do clima social, cultural e moral que nós temos vivido. Mas sabemos, há um grande despertamento e Deus usará muitas pessoas nesse tempo. Tiago, ser profeta é fácil? Não é fácil. Ser um porta-voz de Deus é fácil? De forma alguma. Eu disse para você que o encargo profético era pesado, por isso havia muita relutância para não seguir o ato profético, para não ter que ser um profeta. É um privilégio. Isso nós devemos concordar, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque esses homens escolhidos pelo Senhor, eles não cediam e muitas das vezes eram perseguidos até mesmo e pressionados pela monarquia. Eles eram colocados em calabouços, eles muitas vezes eram açoitados,
muitas vezes tentavam calar a sua voz, mas esses profetas, eles não se impressionavam com o poder dos reis, eles não cediam e se fascinavam com as riquezas dos homens e nem aceitavam o suborno dos poderosos. Isso me deixa com a minha alma aquecida, porque no mundo onde nós estamos vivendo, que muitos se dizem ser profeta apenas para tirar uma oferta maior, apenas para receber uma oferta de alguém, apenas para se enriquecer à custa do nome profeta. Esses profetas do Antigo Testamento sofreram por entregar a mensagem de Deus, sofreram por fazerem a vontade de Deus e trazer a vontade de Deus até o seu povo, por mais que muitas das vezes essa vontade de Deus era vestida de um grande juízo para a nação, de um grande juízo para o povo que ali estava ouvindo. Em um mundo contemporâneo, onde muitas pessoas querem ser profetas para terem muitas curtidas no Instagram, para terem muitos seguidores nas redes sociais, esses homens muitas das vezes relutavam, pois sabiam que ser profeta era um encargo muito pesado e uma responsabilidade muito grande, pois eles se tornavam representantes de Deus diante do povo. Agora nós vamos para o nosso segundo tópico e você pode nos acompanhar aqui no nosso slide. Quem eram os profetas? Quem eram os profetas? Enquanto os homens se baseiam em aparência, em oratória, se ele conhece alguma coisa da homilética, da exegese, da hermenêutica, enquanto o homem baseava-se na aparência para escolher, Deus, para escolher os seus profetas, não baseava nas questões exteriores. Deus baseava as suas escolhas e baseia até hoje nas questões interiores, nas coisas que não são observáveis e palpáveis pelos nossos olhos e pelas nossas mãos, mas Deus olha o coração. Para escolher esses profetas, Deus olha o interior. Amós capítulo 7, versículo 14 e versículo 15, Amós vai dizer assim: eu não sou filho de profeta, eu não era profeta, mas Deus me chamou para ser um profeta. Olha o que ele está dizendo. Ele declarou que ele não era profeta, que ele não era filho de profeta. Ou seja, ele não tinha linhagem profética na sua casa, ele não tinha uma linhagem profética na sua família, mas Deus o havia chamado. Deus chamou pessoas simples para exercer os atos proféticos e se tornar um representante diante do povo. Deus não olhou a vestimenta, Deus não olhou o trabalho que ele exercia, Deus não olhou o cargo que esses homens tinham, Deus olhou o coração desses homens. Foram profetas inspirados pelo Espírito Santo para registrarem as suas profecias. Eu coloquei aqui que muitas das vezes esses homens eram considerados e chamados por muitos homens de Deus. Nós vemos isso no segundo livro de Reis, capítulo 13, em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1, e também em segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 9, a história de uma mulher que se colocava à porta e observava o profeta, e de tanto observar suas idas e vindas, a mulher disse para o seu marido: eu tenho observado este homem, e na verdade esse é um homem de Deus. Por quê? Porque esses profetas, eles tinham a sua vida piedosa, eles tinham o seu estilo de vida piedoso, temor a Deus, obediência a Deus, reverência à sua palavra. A sua vida era imaculada. O seu estilo de vida era um estilo santo. Ele vivia em santificação, ele vivia abstendo para consagrar-se a Deus, abstendo da corrupção, abstendo da imoralidade, da prostituição, das coisas e práticas que muitas pessoas faziam. Os profetas se consagravam para ser homens piedosos, homens de temor, homens de reverência, homens com um caráter imaculado, verdadeiros
homens de Deus, aonde, eu repito, sempre olhando para os profetas menores e através da luz de Cristo, olhando para os nossos dias e trazendo uma reflexão e trazendo para a edificação da igreja uma visão dos nossos dias contrapondo os profetas menores, aonde muitas pessoas se intitulam: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Esses homens não. Esses profetas não precisavam se auto-intitularem, se auto-consagrarem, se autodenominarem alguma coisa, não. As pessoas viam, e quando as pessoas viam as suas obras piedosas, o seu amor pelo povo, as suas lágrimas genuínas derramadas perante Deus por causa daquele povo, quando toda a nação via que aquele homem era um homem que tinha temor, eles diziam: eis aí, um homem de Deus, porque eu estou observando as suas idas e vindas, e ele tem se demonstrado um homem de caráter, um homem santo. Agora, o que nós vemos nos nossos dias são homens que muitas das vezes ferem a Bíblia Sagrada, ferem a palavra de Deus, mas são ovacionados por multidões, porque sabem falar bem, porque se vestem bem, porque têm uma boa persuasão, têm uma boa conversa e são ovacionados pelas multidões. Tramam, negociam os milagres, as curas, muitas das vezes fingem para que possam ganhar um cachê no final daquela reunião. Esses não são homens de Deus. Esses são falsos profetas, falsos homens de Deus, pseudo-apóstolos, pseudos profetas. Mas o texto ou a lição, no próximo slide aqui que você pode acompanhar, traz uma pergunta para nós. Nós podemos ser usados por Deus? Olha essa frase que está embaixo no nosso slide. A questão principal não é o quanto quero ser usado, mas o quanto estou disposto a renunciar. Quanto à obra salvífica da salvação de Cristo, eu não posso fazer nada para que essa obra se torne mais gloriosa ou menos gloriosa. A obra de Cristo, ela é 100% gloriosa, ela está completa. Nada que eu faça ou deixo de fazer vai diminuir o valor da obra de Cristo na cruz do Calvário, mas a chamada de Deus tem um preço. E Tiago, qual é esse preço? Tudo que nós temos. Ainda hoje eu estava vendo, não vou lembrar a frase com exatidão, mas eu vi no Facebook uma frase de A.W. Tozer, alguém postou essa frase, e diz o seguinte: o quanto Deus pode ter de você, o quanto Deus pode possuir de você, que tem muita gente dando para Deus e tirando com a outra mão, dando com uma mão e tirando com a outra mão, e o preço da chamada, o principal dela, não é o quanto eu quero ser usado nessa chamada, mas o quanto eu estou disposto a renunciar por causa dessa chamada, a renunciar por causa dessa vocação divina. Quanto mais eu renuncio o meu eu, mais eu tenho de Deus. Quanto mais eu tirar de mim, mais eu receberei de Deus. Oh, aleluia! Quanto mais eu renunciar a minha carne, espremer a minha carne, as minhas vontades e aceitar as vontades de Deus, mais poder do alto eu vou ter. Mais de Deus eu vou ter na minha vida. Grave esta frase: Deus nunca tirará algo de você sem substituir em algo melhor da parte dele para a sua vida. Entenda isso. A chamada, eu repito, não é o quanto eu quero ser usado, mas o quanto eu estou disposto a renunciar por causa dessa chamada. E é nesse raciocínio que nós vamos para o tópico de número 3, que você pode acompanhar conosco: a mensagem dos profetas menores. Homens que renunciaram muitas das vezes à sua fama, renunciaram muitas das vezes os seus trabalhos, renunciaram muitas das vezes tudo que eles tinham ali, os seus status na sociedade, na sua família, perante o seu povoado, eles renunciaram.
para obedecerem à voz de Deus, porque enquanto sacerdote, ele tinha o costume de ser um professor perante o povo, de ensinar a Torá, de ensinar as escrituras sagradas, as leis mosaicas, as 613 leis levíticas. Os profetas vinham como pregadores avivalistas, trazendo, como nós já falamos, um despertamento para esse povo. E muitas vezes, em quase na totalidade dessas profecias, os profetas usam uma frase célebre: assim diz o Senhor. Por exemplo, no livro dos profetas maiores, e eu digo maiores não pela sua importância, nós já falamos sobre isso, mas pelo tamanho do texto das profecias que eles tiveram, muitos falavam: recebi a palavra do Senhor, ou veio a minha palavra do Senhor. Mas muitos usavam de forma padronizada a frase dizendo: assim diz o Senhor. E Deus disse a Jeremias: ai daquele que falar assim diz o Senhor, e não for eu que estiver falando na boca dele, diz o Senhor. Ai daquele que falar que está sendo usado em um dom de profecia e não for o Senhor que está concedendo o ato de profetizar e a mensagem que está sendo profetizada e dita. Por isso que Deus está dizendo: olha, essa é uma responsabilidade. Os profetas, eles são defensores da justiça e da santidade. É uma representação de Deus na terra. Por isso que enquanto o sacerdote, às vezes, obedecendo os rituais religiosos, mas esquecendo-se verdadeiramente de Deus e da genuidade, da obediência através das suas escrituras, Deus levantava os profetas até mesmo para exortar os sacerdotes, até mesmo para exortar a realeza. E por causa disso, muitas vezes, eles eram reprimidos, eles eram perseguidos, mas os profetas não se abalavam por causa dessas repreensões e dessas perseguições. No próximo slide, nós veremos o que o profeta denunciava. Quais questões ele falava contra? Olha, vale a pena ressaltar que o profeta, ele nunca falava contra a Tanakh, ou contra as escrituras sagradas do Antigo Testamento, de forma alguma. Toda a profecia desses profetas menores tem tudo a ver com a Bíblia Sagrada, tem tudo a ver com os escritos e as revelações já dadas naquele tempo. Então, os profetas, eles eram homens instruídos pelo próprio Deus. E eles tinham que ser homens que olhavam o que estava ocorrendo e conseguiam ter a iluminação, inspiração do Espírito Santo para profetizar diante dos dias que eles estavam vivendo. Então o profeta, nas suas profecias, ele não olhava apenas a sua casa, apenas o seu recanto, não. Ele tinha que olhar todo o contexto social, todo o contexto geográfico onde ele estava inserido, todo o contexto social, todo o contexto cultural, o contexto filosófico, religioso que ele estava inserido. Ele tinha que estar esperto e ele tinha que estar por dentro das últimas notícias, pois era a partir daí que Deus abria a sua mente, abria a sua visão e inspirava eles através do Espírito Santo a combaterem coisas que não estavam, práticas que não agradavam a Deus. Então os profetas denunciavam a injustiça, absurdos sociais, denunciava as irregularidades do culto, denunciava a liderança corrompida, reprovavam a ostentação em detrimento da opressão, denunciava os líderes religiosos que omitiam as verdades, condenavam a prostituição, a soberba, a vaidade, denunciavam os pecados e chamavam o povo ao arrependimento. Eles chamavam o povo
ao arrependimento. Porque pecado não é tratado com remédio, pecado é tratado com arrependimento. Tem muita gente vivendo uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, e está dizendo, não, é por causa da guerra espiritual, é por causa de demônios. Muitas coisas não são demônios, é falta de arrependimento. Demônio a gente expulsa, mas pecado a gente se arrepende. É por isso que eu digo, como no exemplo de Jonas, que Jonas foi até a Nínive guiado por Deus, e depois de uma história que você conhece, Jonas chega a Nínive, prega arrependimento aos ninivitas, e quando os ninivitas ouvem a profecia, a voz de Deus através do profeta Jonas, o povo entra em um profundo arrependimento. E quando o povo se arrepende, Deus exerce misericórdia. Deus tira o juízo daquele povo e começa a exercer misericórdia sobre aquele povo. Mas anos depois, o mesmo povo que tinha se arrependido volta às práticas da crueldade, voltam às práticas antigas. Então Deus envia novamente um profeta, Naum. Nós falaremos sobre isso ao longo dessas lições, quando chegarmos lá em Naum, profeta menor, em Jonas. Nós voltaremos a falar sobre isso, mas Naum traz uma mensagem de juízo. E os ninivitas não se arrependem. Os assírios não voltam para Deus. E desta vez, a tragédia não seria evitada. Eles sofreram o juízo e a pesada mão de Deus. Mas os profetas não apenas falavam juízos, palavras duras, mas sempre traziam também o consolo do Senhor por meio das suas profecias. Os profetas menores exortavam o povo, corrigiam o povo, denunciavam os erros, anunciavam o juízo, mas convidavam as pessoas ao arrependimento. Assim, eles traziam também a consolação de uma restauração para este povo. Uma profecia de consolação para o coração, dizendo, Deus restaurará o povo, Deus restaurará as nossas vidas. Por isso, na parte final de cada livro dos profetas menores, geralmente são encontradas palavras de consolo, palavras de esperança, apresentando o futuro de glória que Deus havia reservado para o seu povo, apontando diretamente para o remanescente fiel. Zacarias vai apontar para o remanescente fiel. Quando fala Zacarias 9:9 sobre o jumentinho, quando fala Amós em outros textos, Malaquias fala sobre o remanescente fiel, dentre outros profetas menores que falará sobre a restauração e a glória que Deus havia preparado para o seu povo. E pensando nisso, eu gostaria de ler o livro base da nossa revista, do pastor e comentarista Israel, que diz o seguinte, olha que interessante. Nosso atual contexto histórico pode ser diferente do tempo vivenciado por Oséias, Joel, Jonas, Malaquias, entre outros. Mas os princípios espirituais apresentados nesses livros permanecem o mesmo. Então, talvez alguém se pergunte assim como está no slide que nós vamos passar aqui agora para vocês. Talvez alguém se pergunta, por que estudar os profetas menores? Se é um tempo distante, um tempo diferente de Oséias, de Malaquias, de Joel, de Naum, de Jonas, de Zacarias, por que estudar? O comentarista vai dizer, porque o princípio espiritual apresentado nesses livros permanece os mesmos. Enfrentamos os mesmos desafios, pois ainda hoje Deus exige santidade do seu povo. Ainda hoje a apostasia permanece, sendo um pecado grave. Assim como a corrupção e a injustiça, ainda hoje, Deus adverte a sua igreja a viver em adoração sincera, a restaurar o altar, a restaurar a adoração genuína e praticar a vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda hoje precisamos ser livres da tentação de praticar uma religiosidade mecânica. Quantas pessoas indo para o culto apenas por religiosidade,
apenas para preencher os calendários, estão mornos, estão frios, estão estagnados na vida espiritual. Mas Deus levantará os seus profetas para nos despertarmos nesses últimos dias. Precisamos ser livres da teatralização superficial. Ainda hoje precisamos honrar os votos matrimoniais, entendendo o casamento como uma instituição sagrada. Oh, irmãos, eu chego a me emocionar, porque nos dias que nós estamos vivendo, dias atuais, quantas são as lutas que as pessoas têm tentado destruir a família, destruir os princípios cristãos. Mas ainda nos dias de hoje, precisamos honrar os votos matrimoniais, entendendo que o casamento, a família é uma instituição divina, é uma instituição sagrada. Ainda hoje, diz o texto aqui do comentarista, precisamos estar conscientes de que Deus é amor e também é justiça, que Deus é perdão, mas também que Deus é perdão, longanimidade, mas também é juízo, é ira. Ainda hoje precisamos compreender que a casa de Deus deve ser amada e estimada pelo seu povo. Ainda hoje precisamos demonstrar liberalidade com os nossos recursos materiais, sendo fiel a Deus, sendo fiéis a Deus através dos nossos dízimos e oferta. E eu termino, ainda hoje Deus continua falando com o seu povo por meio dos profetas menores. E eu digo de mim mesmo, ainda hoje, Deus continua falando com os seus profetas. E em nome de Jesus, eu acredito que eu esteja falando com um profeta de Deus para a sua casa, para a sua família, para a igreja onde você concorda. E eu encerro com esta frase aqui do lado. O Deus dos profetas menores. Esse é o nosso Deus. O meu desejo é que Deus te use na tua casa. É que Deus te use como profeta para alertar aqueles da tua família, para alertar aqueles da tua escola, da tua faculdade, do teu trabalho, até mesmo da igreja onde você congrega. Que Deus te use, professor, como porta-voz de Deus. Obreiro, que Deus te use com autoridade, ousadia, poder de Deus. Jovem, que Deus te use nessa geração, que Deus te use nesses tempos que nós estamos vivendo, que Deus possa contar com você. Qual é o nível da sua renúncia? E eu te direi qual é o nível que você será usado por Deus. Que Deus te abençoe. Assim, nós encerramos a nossa primeira lição dos profetas menores. Grandes mensagens em pequenos livros. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa aula tenha sido enriquecedora para você e para a sua casa, para os seus alunos, para a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus assim quiser.